Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite, pessoal. E o relato de hoje é do Sr. Valdir, que é da cidade de Sertãozinho, que fica no interior do estado de São Paulo. Esse acontecimento foi no ano de 1988, quando ele tinha 45 anos. Agora então, vamos para o relato de hoje. Olá, pessoal. O que eu vou contar para você foi o que eu passei em uma certa madrugada. Muitos podem acreditar ou não no meu relato, e do sufoco que eu passei com esse bicho que se chama lobisomem. E eu não desejo que aconteça isso o que eu passei com ninguém, porque você não sabe se vai sobreviver depois de dar de cara com uma criatura dessas. Bem, pessoal, e para começar o meu relato, eu trabalho como pedreiro, que faz de tudo. E em certo tempo, eu estava fazendo uma reforma em uma casa em um sítio que ficava na zona rural da minha cidade. Era um serviço de mais ou menos 2 semanas, e eu ficava o dia inteiro trabalhando nesse sítio. E normalmente, quando era por volta das 8 horas da noite, eu pegava o meu carro e vinha embora. Mas antes de eu chegar em casa, eu aproveitava no meio do caminho e já parava em um canavial que já fazia parte do meu caminho. E com isso, certa vez, eu fiquei trabalhando até 11 horas da noite, pois eu tinha atrasado o serviço e tive que ficar até mais tarde. Mas fora isso, quando chegou a hora de eu ir embora, eu liguei o meu carro e peguei o meu caminho para a minha casa. Mas como de costume, eu acabei parando no canavial para pegar algumas canas. E claro, dava um medo lascado de parar ali aquela hora, por causa da escuridão. E também ficar naquele local, você se sente como um filme de terror. É um lugar bem escuro mesmo. Mas claro, eu levava comigo uma lanterna para clarear no meio das canas, porque poderia ter ali no meio daquelas canas algum tipo de animal perigoso, tipo como cobra. E a luz do meu carro ajudava a clarear também um pouco daquela escuridão, porque pelas estradas não tinha poste de luz. E assim aquela região ficava toda no escuro. Então eu entrei ali no canavial com a lanterna ligada e comecei a quebrar as canas e juntá-las. Enquanto eu estava colhendo, eu já estava bem ali dentro da plantação. E depois eu parei de colher um pouco as canas. E logo eu peguei as canas que já estavam no chão, que eu já tinha colhido do canavial. E fui levando até o meu carro. Quando eu já estava bem perto do meu automóvel, nessa hora eu fui surpreendido, porque saiu de trás do meu carro uma criatura esquisita, com os olhos parecendo 2 luzes acesas. Eu levei um baita susto bem grande nessa hora. E aquele animal parecia ser um cachorro com algum tipo de mutação, porque era bem grande mesmo, tipo maior que um cachorro de raça. E a pelagem daquele monstro era bem preta mesmo. E deu para ver bem essa criatura pela luz dos faróis do meu carro que estava aceso. Eu fiquei ali travado bem perto do meu automóvel também. E como aquele animal estava bem perto do meu carro, não dava mais para eu fugir com o meu automóvel. Nessa hora, eu peguei uma cana na mão para ver se essa criatura saía dali. Tipo, eu ameacei aquele animal estranho com a cana fingindo que eu iria dar uma porretada naquele bicho. Mas isso foi a pior ação que eu poderia tentar com aquele bicho, porque logo que eu ameacei ele com a cana nas mãos, em seguida, a ação da criatura foi tirar as 2 patas da frente do chão e ficou em pé igual um homem, tipo em 2 pernas. Eu tremi na hora minhas pernas, porque aquilo para mim era um lobisomem com certeza. E eu, enquanto segurava o pedaço de cana nas mãos, aquele bicho arrepiou seus pelos e começou a fazer uns rosnados junto com a sua respiração, e já com a intenção de me atacar. E como não dava para voltar para o meu carro, porque esse lobisomem estava ali perto, o que eu fiz nessa hora foi entrar correndo para dentro do canavial. Enquanto eu corria ali dentro daquela plantação,
Dava para ouvir aquela criatura também correndo ali dentro da plantação, e com certeza estava atrás de mim, por causa do barulho que fazia entre as canas estralando perto de mim. E nesse momento eu fui notando que essa criatura parou de correr, mas eu continuei fugindo. Mas depois que corri por ali quase uns 5 minutos, eu percebi que aquele canavial praticamente não chegava ao fim, e dava para ver algumas luzes ao longe. Então eu percebi que eu estava ilhado ali praticamente com aquela criatura. E nisso eu fiquei ali quietinho, dentro do canavial. O local era bem quieto mesmo, não dava para ouvir nada. Eu ainda ficava vendo se aquele lobisomem estava atrás de mim. E eu ficava olhando para todos os lados, tentando ouvir algum barulho. Mas eu fiquei ali parado, naquela plantação quietinho. E logo eu comecei a ouvir alguns barulhos de alguma coisa andando no meio das canas. Eu só ouvi os rosnados daquele lobisomem e a sua respiração. E com certeza aquela criatura estava me caçando mesmo. E parecia não querer desistir. Eu estava com muito medo porque ali dentro do canavial estava bem escuro. E aquela criatura poderia me pegar de surpresa a qualquer hora. E nesse momento eu percebi que aquele bicho estava rondando por onde eu estava escondido. E com certeza iria conseguir me achar pelo meu cheiro, porque esse animal já estava bem perto de mim. E logo eu entendi que esse lobisomem ficou quietinho ali perto de onde eu estava. E com certeza ele estava fingindo que não estava mais por ali, para ver se ouvia algum barulho que eu pudesse fazer pelo canavial, na tentativa de eu ainda tentar fugir pelo meio das canas. Mas nessa hora eu acabei me arriscando. Eu tirei um dos meus sapatos dos pés e joguei bem longe, do outro lado do canavial. E eu só ouvi o barulho da criatura correndo no meio do canavial, em direção de onde eu tinha jogado o meu sapato. E nessa hora eu corri pelo outro lado do canavial. E logo depois eu cheguei a uma estrada de terra, mas ainda estava muito escuro por ali, porque não tinha poste de luz por aquele local. E andando mais um pouco, logo eu vi algumas árvores ali perto. Eu acabei subindo nessas árvores e fiquei ali vigiando para ver se eu via aquele lobisomem, em se ele aparecia ou se estava em algum local por perto armando para me pegar. Mas como estava tudo escuro, eu não conseguia ver nada pelo local. Mas eu fiquei ali em cima daquelas árvores esperando. E logo passou-se horas, e foi amanhecendo o dia. E nesse horário, logo começou a passar alguns caminhões de cana pela estrada de terra, perto de onde eu estava escondido. E eu vendo que amanheceu bem o dia, eu já comecei a ver alguns sitiantes e peões andando pela estrada de terra. Aí eu já fiquei mais tranquilo. E nessa hora eu saí de cima da árvore e já peguei o caminho para chegar até onde tinha deixado o meu carro. Mas por enquanto eu estava andando na estrada perto daqueles canaviais, ainda dava um arrepio só de lembrar da madrugada tenebrosa que eu passei fugindo daquele lobisomem. E logo eu cheguei até o meu carro. E assim eu entrei dentro e liguei o meu automóvel. E acabei voltando para a minha casa na cidade. Eu sempre ficava ali pensando no que eu tinha passado, de eu ter sobrevivido a uma perseguição dentro de um canavial de uma criatura dessas, porque eu nunca tinha visto algo igual a essa fera, em que muitas pessoas contam em relatos sobre esse bicho e o tão perigoso que eles são. Mas assim o tempo passou, mas as imagens dessa criatura eu sempre lembrava. E com certeza eu não me arrisco mais, como eu fiz de parar naquele horário em um local isolado e escuro, e ainda no meio da madrugada. Essa foi a lição que eu aprendi. Bem pessoal, esse foi o meu relato. Boa noite. Olá pessoal que assiste o canal Meia Noite. Se você gostou do relato, dê um like e se inscreva.